Boa noite, então, né? Hoje Muito complicado, gente. com criança é assim mesmo. Futuramente nós vamos ter uma equipe aí de professoras para revezar aí. Né? E criança é bom ter alguém, né, para ficar com elas, né? Mas, pessoal, sejam bem-vindos, né? Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Nosso amigo Anderson, Sabrina. E é uma alegria, né, ter vocês aqui. Né? Ficamos muito felizes de ter vocês aqui. E tenho certeza que Deus, mais uma vez, marcou um encontro conosco, né? Ainda hoje pela manhã eu compartilhei um áudio, né? Um versículo bíblico, palavras de Jesus são muito conhecidas, mas que é sempre bom lembrar, né? Jesus disse, né? Quando duas ou mais pessoas, né? Duas ou três pessoas estiverem reunidas em meu nome, ali eu estou no meio delas, né? Porque a gente pudesse sempre ter essa expectativa, né? Que embora a gente está aqui numa garagem com pessoas conhecidas, né? E que nós conhecemos talvez muitas vezes, né? Os seus defeitos, as suas fraquezas. No entanto, independente das nossas fraquezas, dos nossos defeitos, independente de qualquer coisa, Deus é fiel à sua palavra e Ele prometeu, né? Que sempre. Paz, Senhor. Amém. Cris, qual que é a senha do Wi-Fi aqui? Então, Deus prometeu, né? Que quando nós nos reuníssemos no nome dele, ele estaria presente. E o tremendo da palavra de Deus é que diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então, se ele prometeu, ele vai cumprir sempre. Né? Então, agora basta nós ter sempre essa sensibilidade, né? De entender que Deus ele está no nosso meio, ele pode usar qualquer um de nós. Né? Eu confesso que eu tenho ficado surpreso de muitas vezes ver e ouvir Deus usando pessoas assim as mais inimagináveis, né? Algumas delas que a gente tem até algum preconceito, porque existem pessoas, não sei se já aconteceu com vocês, mas existem pessoas que a gente conhece um pouco do passado delas e às vezes fica até difícil de acreditar que realmente aquela pessoa realmente teve um encontro com Deus e mudou de vida, né? Porque como a gente conhece só o passado, e o passado era meio parecido com o Saulo de Tarso, né, que depois se transformou em Paulo, né? E aí às vezes a gente ouve e fica meio desconfiado, né? Não sei se vocês já tiveram essa experiência. A gente escuta a pessoa, a gente fica meio desconfiado, mas será que é mesmo, né? Mas se a gente for prestar atenção no conteúdo que está sendo repartido e compartilhado, a gente percebe que realmente vem de Deus, né? E isso prova que Deus ele pode usar quem Ele quiser, né? Ele pode usar quem Ele quer, quando Ele quiser, e Deus faz assim mesmo, né? E Ele quebra toda a nossa lógica de raciocínio. Então, fique atento, né? Fique atento, porque Deus ele está nesse lugar, né? Ele está nesse lugar, Ele continua usando vasos de barro, né? E certamente que Ele tem uma mensagem para nós na noite de hoje, certamente que Ele vai falar com a gente e que nós possamos estar atentos, né? Não estar atentos apenas para ouvir, né? Mas ouvir e corresponder. Né? Algo que eu tenho dentro de mim, né? Até por uma experiência muito forte que eu tive com Deus há alguns anos atrás. Dentro de mim existe um senso de urgência muito grande. Né? Embora eu tenha aprendido que Deus não tem pressa, né? Mas eu acredito que há um senso de urgência. Né? No cronômetro de Deus, existe um tempo já pré-estabelecido. Eu acredito que no cronômetro de Deus já está tudo desenhado, né? A Bíblia diz que Deus escreve o fim desde o início. Então, eu creio que no cronômetro de Deus já está estipulado o dia e a hora da volta de Jesus, né? O dia e a hora em que a igreja vai ser arrebatada. Então está tudo estipulado, pré-estipulado. E
segundo esse senso de urgência que eu tenho dentro de mim, e até pelas experiências que eu tive com Deus, eu acredito, né, que o tempo está acelerando. Eu acredito que a gente está realmente vivendo os últimos anos, né? Eu não sei quanto mais tempo a gente tem. Eu tive uma experiência com Deus que eu poderia até citar anos, mas eu, por cuidado, não faço isso, porque eu sei que isso é algo muito delicado. A gente entra numa área que pode assustar alguns, né? Mas dentro de mim há um senso de urgência. E isso eu creio que eu posso e devo compartilhar, né? Não sei se mais alguém aqui tem também esse senso de urgência, né? E isso é algo que gera dentro de nós uma espécie de uma angústia, né? Porque a gente sempre que realmente o tempo está acelerando. Estava comentando com o Anderson, né? Eu saí de casa, não sei se era por volta de 7h30, 8 horas, um dia dessa semana, e eu saí determinado a fazer 2 visitas, né? Eu queria visitar o Anderson, a Sabrina, o Matheus e a Vanessa. E eu não consegui visitar os 4, consegui visitar só o Matheus e a Vanessa, né? E porque a sensação que a gente tem assim, tu começa a conversar, quando tu olha no relógio, já foi a hora, né? O tempo parece que é como se... É incrível, parece que é como se o relógio tivesse acelerado. Eu sei que são as mesmas 24 horas do dia, né? Mas a sensação que a gente tem é que... eu não sei se mais alguém tem essa sensação, se é só eu, mas dá uma impressão que parece que no passado, essas 24 horas rendia mais, dava para fazer mais coisas, né? Eu me lembro de noites que eu conseguia visitar talvez 4 famílias, e às vezes, e nos dias de hoje você conseguir visitar 2, já está no lucro, né? Eu também vivi um tempo em que se você saísse da casa de um irmão, você ia fazer uma visita, né? Se você saísse de lá tipo meia hora da madrugada, tá tudo certo, né? A pessoa até ficava feliz que ela recebeu uma visita e quando estava chegando perto da meia-noite ela não estava preocupada. Eu vivi uma época que tipo meia-noite, não, vou fazer um cafezinho ainda para ficar mais um pouquinho. Eu me lembro que Deus deu uma música para nós temos 14 músicas nossas, uma delas, né, se chama Jardim Secreto, e essa música Deus nos deu numa visita. Nós estávamos visitando um casal de discípulos, que era o Maclaude e Zeniceia, que hoje são pastores, e aquela visita ela virou a madrugada, e quando você devia ser talvez 1h da manhã, também não me lembro que dia da semana que era, mas eu sei que era por torno de 1h da manhã, 2, não sei, a gente estava ali naquela empolgação, primeiro amor, e estava com o violão, e eu comecei a dedilhar umas notas, e ali saiu uma música, né? Hoje isso não existe mais. Hoje é sexta-feira, amanhã muitos não trabalham, mas eu garanto, eu chego a me arriscar a dizer que eu chego a duvidar se alguém vai conseguir chegar até perto da meia-noite aqui, né? No sentido que depois termina a nossa célula, tem o nosso lanchinho ali, né? E aí o lanchinho não vai até meia-noite. Que a maioria, quando for, sei lá, 10 horas, 10h30, não sei que hora que vai até hoje, mas vai embora, né? Tem os seus compromissos, tem a casa para arrumar, tem louça talvez para lavar, tem o filho para botar para dormir. Mas a realidade é que a gente vive um outro momento. Não sei quantos estão conseguindo captar o meu raciocínio, mas eu vivi isso. Eu vivi essa fase que tipo não tinha hora para as coisas de Deus, não tinha hora para visitar um irmão. E hoje você vai visitar alguém, quando chega ali em torno das 10 horas da noite, você já tem aquela sensação assim que tu já está começando a incomodar. Já tem aquela sensação assim, opa, tá chegando a hora de eu ir embora. Se eu não for embora, daqui a pouco está arriscado eu ser mandado embora. Então é um tempo diferente. É um tempo diferente, né? Então, isso talvez sejam sinais já do fim, né? Não sei. A Bíblia também diz, né, em Daniel, que Deus muda as épocas, Deus muda as estações, Deus muda os tempos, Deus estabelece reis e Deus destitui reis. Talvez, segundo esse texto bíblico, Deus mudou o tempo e a gente está vivendo um tempo diferente, né?
Mas eu confesso para vocês, eu não estou contente com esse tempo. Né? E a palavra que Deus me deu para hoje à noite está muito ligada a essa palavra de abertura que não estava projetada, mas já está saindo aqui, né? Está fluindo. Eu não estou contente com esse tempo que a gente está vivendo. Dentro de mim há um senso de urgência, há um senso de que nós podemos corresponder mais, nós podemos nos doar mais, nós podemos fazer mais. Né? Eu sinto dentro de mim que Deus espera mais de nós. Né? Essa noite, eu sinto que Deus estava me chamando para uma vigília e eu estava muito cansado e eu meio que pedi licença para Deus e, Senhor, eu quero dormir, eu preciso dormir. E fui dormir. Né? Fui dormir acho que 1h30 da madrugada, mas depois fiquei o dia todo ruim, com aquela sensação assim de que eu falhei com Deus. Aquela sensação assim que Deus estava me chamando para uma vigília e eu não correspondi. Né? E eu passei o dia mal por isso. Né? Então nós temos que ter essa sensibilidade, ter essa percepção. Deus, Ele espera algo de cada um de nós e nós temos que estar atento. Né? Estar atento para poder dar uma resposta. Amém?